Olha só que interessante. Há pouco, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, se manifestou em entrevista à imprensa que a equipe econômica do ministro Haddad terá 10 dias para apresentar alternativas para lidar com os desequilíbrios nas contas públicas e evitar o que chamou de gambiarras tributárias. Além disso, Mota considerou um equívoco o governo pensar em recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Para comentar sobre essa postura dos parlamentares, vou conversar com o advogado Davi Andrade. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Sempre um prazer. É isso, prazer é nosso. Parece que subiram um tom, né? Os deputados realmente já engrossaram ali, dizendo que é necessário realmente se pensar em outra forma do governo, então, ajustar as contas públicas. Verdade, Fábio. O governo se valeu do aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, né, para tentar tampar, remendar, fazer uma gambiarra fiscal, né, como disseram aí, para tentar alcançar a meta orçamentária para esse ano, né? E esse aumento do IOF, projetado para algo em torno de 18 bilhões esse ano, cobriria mais esse rombo fiscal nas contas do governo, né? Só que o IOF é um imposto que está lá na Constituição, previsto na Constituição, mas ele tem características regulatórias. É um imposto que objetiva regular as operações no mercado financeiro, né? Ele tem essa característica extrafiscal, mas ele não pode ser simplesmente manejado como forma de aumentar a arrecadação. Ele é extrafiscal, é regulatório. É isso que o deputado Hugo Mota disse, que as autoridades estão dizendo para o governo, que o governo não pode se valer do IOF para essa finalidade, né? É um imposto que, por ser extrafiscal, não está sujeito àqueles parâmetros da vigência em períodos anuais, né? O decreto presidencial já tem vigência imediata, né? Mas ele não tem essa função. E o governo está usando essa bengala para cobrir mais esse rombo diante, Fábio, desse colapso fiscal que nós temos falado há muito tempo. As contas do governo, as despesas obrigatórias vão avançando de uma maneira absoluta, né? Restringindo cada vez mais o espaço das despesas discricionárias. Nós estamos falando de um orçamento da União de 94% de despesas obrigatórias. Todas, praticamente todas indexadas, vinculadas e indexadas. Então, se aumenta o salário mínimo, aumenta todo esse patamar de despesas orçadas. E os 6% que sobram vão cada vez mais reduzindo. É isso que o ministro Haddad está querendo dizer, né? Que de fato vai acontecer. Essas despesas discricionárias vão diminuindo cada vez mais e, com isso, há algo que a gente chama de colapso fiscal absoluto. O orçamento, a arrecadação tributária sendo destinada única e exclusivamente para cobrir despesas obrigatórias. Isso é muito grave, a gente tem falado disso há muito tempo, né? Que precisa o governo federal fazer o dever de casa, diminuir a velocidade dos gastos, gastar direito, gastar menos, né? Trabalhar numa ampla reforma administrativa, criar ou discutir essa questão orçamentária de frente. É difícil discutir isso no Brasil, mas tem que ser discutido. Porque a continuar com esse cenário, Fábio, 2026, 2027, nós vamos ter esse cenário colapsado mesmo. É isso que vai acontecer se nada for feito. E esses remendos, como a gente está dizendo, não servem para nada, a não ser para incomodar mais ainda uma sociedade que está absolutamente soterrada com o aumento de tributos. Nós não aguentamos mais pagar mais tributos, não é isso, Fábio? Pois é, e os economistas têm vamos dizer assim, uma desconfiança de que essa medida poderia impactar no desenvolvimento do país, né? Como um todo, questão de investimento no mercado estrangeiro, enfim, os investidores teriam muito mais receios agora de soltar dinheiro, quer dizer, a medida talvez não surtisse um efeito esperado, podendo ter impactos negativos lá na frente, né? Com certeza, Fábio. Esse aumento de IOF impacta crédito, inclusive para empresas, pequenas e médias empresas. Impacta operações de remessa ao exterior.
impacta uma coisa que é muito importante, né, na economia, que é crédito, que é movimentação de dinheiro, crédito. Impactando isso, impacta a economia como um todo. E mais do que isso, né, Fábio? Dá um recado claro para a sociedade que o governo não está preocupado em fazer o dever de casa. O governo não está preocupado em equacionar as contas. O governo não está preocupado em gastar menos. O governo não está preocupado com uma reforma administrativa. Quando acontece alguma coisa, quem vai chamar, quem é chamado a pagar a conta é a sociedade, na forma de mais tributo. Ninguém aguenta mais isso. Então, se isso não for enfrentado, se essas questões estruturais não vão ser enfrentadas, a sociedade não aguenta mais pagar a conta. É preciso que quem governa esse país, de fato, enfrente essas questões de peito aberto. Não dá para ficar gastando do jeito que o governo gasta. Não dá para criar despesa obrigatória o tempo inteiro, o orçamento congelado, né, dessa maneira como é, com despesas discricionárias diminuindo e despesas obrigatórias só aumentando. Fábio, para se ter uma ideia, o orçamento americano trabalha com 60% de despesas obrigatórias. Quer dizer, tem uma folga de 40% no orçamento para despesas discricionárias. Aqui no Brasil é 6%, cada vez caindo mais, porque as despesas obrigatórias vão comprimindo esse pequeno espaço das despesas discricionárias. Isso tem que ser mudado. E não é tributando mais uma sociedade que não aguenta mais tributo que a solução vai ser alcançada. Só para encerrar, Davi Andrade, inclusive, houve essa questão de que o governo não recorra à Suprema Corte, né, mostrando insatisfação com qualquer decisão da Câmara. Inclusive, houve uma ameaça de, pelo menos é o que a imprensa tem divulgado, de que o Hugo Mota teria declarado que poderia abrir CPIs que estão emperradas. Quer dizer, aí fica também um jogo, né, desnecessário. Eu acho que a população fica vendo esse bate-boca, essa questão de quem vai bater mais forte, quem vai apanhar, seja o executivo, o legislativo, né? Fica uma queda de braço, né, Fábio, que não resolve o problema, né? Fica uma disputa política que não resolve o problema. Qual que é o núcleo do problema? Não é enfrentado. Então nós vamos ficar nessa discussão política, nessa queda de braço, nessa briga de forças, o Supremo chamado novamente a interferir naquilo que não deveria interferir, que não é da sua competência interferir, mas vai ser chamado e certamente vai interferir, e aí nós ficamos nessa disputa política de espaço, e o que é necessário discutir, que é o tamanho do Estado, né? Que é o tamanho da carga tributária que o brasileiro aguenta pagar, né? Isso não é discutido, isso não é enfrentado, e a gente continua remando contra a maré, né, Fábio? Davi Andrade, vamos ficar atentos aí ao desenrolar dessa história, porque realmente agora subiram o tom e colocaram um dedo em riste. Vamos então ficar apreensivos para os próximos capítulos. Davi Andrade, muito agradecido mais uma vez por trazer mais uma opinião para que a gente possa então refletir sobre o atual momento. Uma boa tarde. Muito obrigado, Fábio. Boa tarde, um abraço a todos. Um abraço.